um autor, né, que é um teórico no sentido que ele fala muito, já escreveu diversos livros sobre trabalho, né, a patologia do trabalho, né? E eu peguei um trecho do livro que é que o nome do livro é A Banalização da Injustiça Social, né? O autor é o Christopher Dreyfus, não sei se é assim que fala, porque não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas daqui a pouco, quando vocês forem comentar, dar sugestão, vocês já podem falar se eu estou pronunciando da maneira correta. Então, olha que legal, né? A gente vem falando que o trabalho é a identidade do homem, né? Também é uma das identidades do homem, né? Não posso falar que é só uma, mas é uma importante, né? E aqui ele fala que o sujeito ele pode transferir esse reconhecimento do trabalho para a construção da sua identidade. Né? E assim na dinâmica da sua autorrealização, que a gente sabe o quanto é importante, né, buscar a autorrealização. Né? E aí, essa identidade que é constituída, né, ela vira uma armadura da saúde mental. Né? Porque se você tem uma boa identidade, né, se você tem uma boa identidade construída, né, na sua família, com o trabalho, enfim, que você consiga ali fazer uma boa construção da sua identidade, dificilmente você terá um problema de uma patologia numa saúde mental. Né? Eu acho bem interessante essa frase, né, que o trabalho tem papel importante no registro da construção da identidade, né? Quando a gente fala o nosso emprego, o nosso trabalho, né, a gente fala, eu sou psicólogo, eu sou o que for. E aí o eu sou é realmente parte da nossa identidade. Né? Está constituindo aí, né? Quando você fala eu sou, tem toda uma constituição, né, do que é psicólogo, do que o psicólogo representa para você, do que o psicólogo, por que você buscou isso, né? Como você se realiza nisso, né? Realmente... Não é eu estou, é eu sou. Exatamente. Muito legal isso. E aí ele fala isso, que você não tem como ter uma crise se você tem essa identidade bem constituída. Ao ponto que quando você, olha só, ao não contar com os benefícios de reconhecimento do seu trabalho, né, nem poder ascender ao sentido da relação que vive com esse trabalho, porque, por exemplo, às vezes eu me sinto muito realizada em ser psicóloga, mas ao mesmo tempo, para minha família, ser psicóloga, a crença da minha família, ser psicóloga é uma coisa que não serve, que não é boa. Então, dentro da minha área familiar, vamos dizer assim, o meu trabalho não é bem aceito. Né? Como a gente tem diversos jovens que têm dificuldade de uma escolha profissional e muitos deles a escolha vem a partir da família. Né? Como é forte essa... Como muitos pais também esperam que os filhos sigam o seu caminho, né? Escolha a profissão que o pai escolheu, ou assuma a empresa do pai e continue o seu caminho. E aí esse trabalho começa a virar um emprego, né? Naquela analogia que a gente fez ali no começo, né? E aí ele fala, o sujeito se confronta com o seu sofrimento e só a ele. Sofrimento absurdo que só produz sofrimento. É um ciclo vicioso que será desestruturante porque vai desestabilizar sua identidade e a sua personalidade. E assim pode causar doenças mentais. Então, como é importante a gente estar com o trabalho invadindo a casa da gente, né? E não deixar, assim,
além que a gente pode refletir aqui, né, todos nós, sobre a questão de identidade, de ressignificar o trabalho, mas da sua profissão, se você está feliz, se você é isso que você te realiza, né? Ao ponto que quando isso está frágil, e você começa a sentir sofrimento por isso. Eu tive uma das minhas pacientes, ela teve, e acontece isso muito, né? Ela teve uma crise de ansiedade que impedia de trabalhar por causa do trabalho. Burnout, no caso, ou burnout. Não era bem burnout. Era mais uma questão de pressão, de perseguição. Sabe, a coisa estava muito forte. Então, assim, você vê pessoas, a gente cansa de ver, né? Pessoas, assim, que tem aquelas profissões mais estressantes, né? O quanto, né? Eu vi uma vez uma reportagem sobre professor, professor afastado por depressão, por exemplo, né? Isso é um exemplo. Então, e aí falo por que eu trabalho, porque fiz todo um trabalho, foi para outro lugar e tá bem, tá trabalhando, tá ótimo. Olha só, e tem que ter coragem, né, para fazer isso. Sim. Para você se propor isso, a fazer essa mudança. Clara, tava impeditivo, a pessoa não conseguia mais ir. Não conseguia, a pessoa tinha crise, não conseguia. Chegou a um ponto, Mas aí vem toda uma crise, né? Será que vai ser assim no próximo trabalho? Será que eu vou ter... Será que eu vou conseguir? Será que o problema sou eu? Só eu, né? Às vezes a pessoa tende muito a se comparar com os outros, não só profissionalmente, quanto com relação a outros aspectos da vida, né? E aí, se a pessoa toma como base a vida do outro e o quanto que o outro está dando certo, né? Porque a gente nunca se compara com quem está pior, a gente se compara com quem está melhor. Sim. A não ser quando a gente quer se acomodar. Mas quando a gente quer não se acolher, né? Se cobrar, obrigada. Se cobrar, a pessoa vai se comparar com realidades que muitas vezes são recortes, não são a realidade de fato que o outro está mostrando, porque ninguém está na intimidade dos outros para saber, né? E aí ele fala, né? Por fim, ele fala: não há neutralidade no trabalho em relação à saúde mental. E foi muito legal fazer essa pauta, né? Estudar, trazer isso, porque assim, por mais que a gente sabe o quanto é essencial o trabalho na vida do homem, né? Quando eu falo homem aqui, é homem e mulher. Mas a perspectiva que ele traz, né? É uma perspectiva que me fez pensar mais nessa questão do sofrimento, né? E da questão da doença mental, né? Então, assim... Eu acho interessante, Thelma, a gente, talvez, aproveitando essa deixa que você trouxe da importância do trabalho na vida das pessoas e na manutenção da saúde mental, a gente trazer um pouquinho sobre a orientação vocacional. Sim, muito legal mesmo. Aí, Pedro, o que tu manda? A gente já falou um pouquinho sobre como a pressão da sociedade e da família nos força a escolher um trabalho que não é um emprego que não é um trabalho, né? E a gente tem uma área da psicologia, que é a orientação vocacional, que auxilia as pessoas a tomarem essa decisão do que seria um trabalho onde ela se sentiria satisfeita, né, com ela mesma, no papel que ela desempenha, na interação social. E a gente tem um textinho aqui que fala que o processo da orientação vocacional ele vai surgir com uma possibilidade de ajudar os jovens a escolherem uma profissão, mas não tomando a decisão por eles, né, mas vendo o contexto em que eles se inserem e auxiliar eles a perceberem o contexto que eles se inserem em relação com o que eles sentem, o que eles pensam, sobre o que eles querem da vida.
saber o que é dele, né, Pedro? E o que é da família, o que é do outro, né? É criar essa identidade mesmo, como a gente estava comentando anteriormente, né? E aí criar e consolidar. Isso. Seria formar uma base, né, para a identidade da pessoa. E a orientação vocacional ela vai poder prevenir alguns transtornos, como decepções e ilusões, e favorecer a melhoria da qualidade de vida, né? Que é o que o Deju, como que é o nome? Deju, não sei, Deju falou exatamente isso, porque quando você se estrutura bem, que vai começar na adolescência, na nossa sociedade, a escolha vem da adolescência, no maior das pessoas que têm possibilidade de escolha, né? Tem possibilidade de fazer uma faculdade, enfim, de tentar uma profissão. Ou de não fazer uma faculdade, às vezes. Porque... Ou também de poder não fazer. Poder não fazer. Antigamente, não fazer uma faculdade era a coisa mais comum do mundo, né? Hoje em dia, quando você fala não vou fazer faculdade, é uma coisa inconcebível, né? Como não vai fazer? Para muita gente, Então, assim, de poder escolher uma profissão, que geralmente é no final da adolescência, no começo da fase adulta, como isso é importante para depois, né? Porque depois são anos de desilusão, sofrimentos, que vai desencadear ali, que pode desencadear um transtorno, né? De culpa, punição, autopunição. E as pessoas... Que a pessoa se vê na obrigação. As pessoas veem um pouco a orientação vocacional como uma coisa assim de final de vestibular, né? Não dá a devida importância, né? No sentido como é bom poder fazer uma avaliação para você ver quais são suas competências, quais são suas habilidades, né? Se você está congruente com o que, né? Se está congruente com o que você está pensando com as suas habilidades, se isso é seu, se isso é do outro, né? Às vezes, uma vez eu atendi um menino, ele tinha uns 9, 10 anos, né? Fui fazer uma avaliação e ele estudava para... Como que chama aquela escola de exército? Ele estudava numa escola... Escola militar. É o nome desse tipo de escola, eu não sei... Tem o ITA, o IMA, IME, não é? São essas siglas, mas essas já são de mais velhos. Ele tinha 9 anos. Ele devia estar entrando para algum colégio no 6º ano do Exército. Então, ele estava fazendo um colégio que já fazia esse preparatório para ele conseguir entrar no 6º ano no Exército. Enfim, não sei direito qual o Exército que é. Aí, numa dessas sessões, eu pergunto para ele, né? Você tem vontade de ser militar? Porque ele tem que entrar no colégio militar, né? Vontade de seguir a carreira militar? Eu tenho vontade de tocar. Eu tocar instrumento, meu avô tocava no exército. Então, eu quero ser músico. Eu falei, mas e da onde que surgiu essa ideia, né, de você ser músico do exército? Assim, de você... Ele falou, meu pai, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é do exército, é militar, eu também quero ser. Não estou querendo dizer aqui, gente, que se a pessoa tem um pai que é advogado e quer ser advogado, tem algum problema. Não tem nenhum problema, né? Aliás, eu conheço filhos de médicos que são médicos maravilhosos, advogados, várias pessoas que assumem a família, como a Desiree falou, que assumem o negócio da família e triplica, né? Mas outras pessoas, né? Não... Será que está indo para a área militar porque gosta, né? Ou porque a família tem essa tradição. Exato, até que ponto que é genuíno, né, isso. E a orientação vocacional ajuda muito nisso, né? Agora, uma das coisas assim que eu acho que é legal a gente falar é que a orientação vocacional você pode fazer a qualquer tempo. É. Né?
Desde Porque não necessariamente o que você escolhe na adolescência será o que você gostaria de fazer para o resto da vida. Às vezes você pode se enganar. Assim como em qualquer fase da vida, você pode se enganar, entendeu? Mudar de ideia, Achar que gosta de uma coisa e quando você for ver no real o que é, você não gostar tanto. Porque algumas profissões, elas são idolatradas. Tipo, às vezes o outro fala dela, mas não é o que ela é realmente, entendeu? Uhum. E não é o que vai ser para você, né? Porque é a sua realidade, né? Que vai te dar satisfação ou não. Né? Por exemplo, eu conheço pessoas que se formaram médicos e que não atuam na medicina, né? E tem médico que você vê que a pessoa... Você fala, gente, essa pessoa não ia fazer outra coisa da vida, né? Eu conheço pessoas, assim, que eu vejo em determinadas profissões e que elas têm certeza desde geralmente novinhas, né? Então, elas... Ai, é tão bom quando não sabe desde novinho, né? É incomum. Mas é interessante que também, antigamente, a gente não tinha muito esse valor de trabalhar com o que quer, não era muito um valor. Hoje já é alguma coisa mais valorizada, até porque a gente tem muito mais opções de trabalho, de emprego, de ser autônomo. Então a gente realmente precisa saber o que quer, porque as opções são muito mais. Antigamente era engenharia, medicina, a própria psicologia está desde 1960, se não me engano. E também dependia da área do Brasil que você morava, né? Porque regiões do interior, às vezes, não tinha acesso à faculdade, outros tinha faculdade, mas tinha todos os cursos. Às vezes não tinha demanda na cidade. Exato. Até quando a minha mãe mesmo fez arquitetura, por exemplo, em Vitória não tinha Espírito Santo. Então os alunos precisavam estudar no Rio, arquitetura. Não, enfim, eu acho magnífico a gente saber que a gente pode recomeçar. Né? E a vida é um pouco disso, né? De recomeços. E por que não recomeçar, né? Eu mesma trabalhei, tive uma profissão durante mais de 10 anos e mudei. É fácil mudar? Não, dá para dar assunto para outra pauta, né? Mas é possível, né? Isso que eu acho bárbaro. Imagina, igual a Gezere falou, não, mas você pode mudar. Imagina se não pudesse, né? Olha, o que você escolher aqui... Com 18 anos você escolheu isso, você tem que se aposentar com 65 anos nisso. Acabou, amiguinha, é só isso. Isso é interessante porque a base da nossa profissão é a mudança, né? A capacidade do humano de mudar. De mudar, de recomeçar, né? De ressignificar. Então, assim, por que eu tenho que ficar a vida inteira nisso, né? Se eu tô sofrendo, se o trabalho já não está sendo mais prazeroso, né? Em nenhum momento. Minimamente. E aí, para a gente ir concluindo, né? Vou puxar o gancho da doutora Clara, que é dicas para a gente organizar nossa rotina, né? Que é uma das que a primeira que ela trouxe foi falar sobre essa questão de não se cobrar demais, né? Como que é isso, assim? O que você diria isso para as pessoas que estão muitas pessoas estão se cobrando, né? Atualmente sobre nessa questão e outras da casa, do trabalho. Você saber separar, por exemplo, você tentar se aproximar mais ou trocar com pessoas que têm uma realidade mais parecida com a sua, ao invés de buscar exemplos em quem tem realidades que você sabe ou não sabe, que são totalmente diferentes, procurar saber um pouco mais sobre as possibilidades que as pessoas que aparentemente estão muito bem, estão lidando muito bem com tudo isso, quais são as possibilidades que essa pessoa tem, quais os mecanismos que ela dispõe, né, para estar tão confortável no que está acontecendo. Então, não é necessariamente parar de buscar esses exemplos utópicos, mas é você não cobrar você estar naquele mesmo patamar, naquele mesmo tempo. Você pode até pensar, não, eu sou plenamente capaz, eu penso que com o que eu disponho, eu consigo chegar num ponto que eu idealizo, mas não precisar fazer isso assim.
porque ninguém faz isso assim. E Sim, que então, muitas vezes isso não depende só de você, depende de outros fatores, de outras pessoas que não são exatamente fatores que você pode manipular, ou tentar manipular, mas as pessoas que você tem que conversar, sentar e organizar toda uma rotina, porque essas outras pessoas às vezes estão dentro de casa sem escola, criança, então tá sem escola, outros adultos que também estão na casa não estão trabalhando, tudo tem que ser todo um quebra-cabeça, um esquema a ser organizado, não é só você, para que tudo funcione. Uma organização, né? Uhum. É um jogo. Trabalho, atividades de casa, atividades com os filhos, lazer, manter essa rotina, ter horário para almoçar, para ir relaxar, tirar uns 10 minutos para você, entendeu? Isso é importantíssimo. Para não ficar só trabalho o tempo todo. Isso que a Desirê está falando é importante, porque assim, é difícil, viu? Tudo que a gente está falando aqui é do difícil. Ninguém está dando. A gente não quer, né? Não então, quer dizer que isso é perfeitamente acessível para todo mundo. É nem acessível, assim, e é uma construção. Não adianta uma construção. você achar que amanhã. Então, por exemplo, o que a Desirê fala é muito importante, que a gente tem que ter limite, né? Que é uma coisa que é muito complicada. Então, assim, eu vou trabalhar até que horas? Né? Eu vou limpar a casa até que horas? Né? Eu vou ficar 5 horas por dia fazendo tarefa com meu filho? Olha só, aqui não tem certo, não tem errado. Aqui são reflexões. Né? E então, a gente tem que adaptar essas reflexões para a nossa rotina. Exato. Que a gente já tem, né? Então não adianta a gente. Né? Quando você estava falando, Desirê, Clara, me veio uma coisa na cabeça, que assim, eu achei fantástica. Não sei se vocês que estão ouvindo vão achar, mas é assim. Não adianta a gente ficar comparando como se a gente comparasse fruta em duas feiras. Ah, a fruta aqui tá mais fresquinha, não essa aqui. Porque a fruta é a mesma. Né? Nós, seres humanos, não somos os mesmos. Não tem como você comparar. Você não conhece a grama do vizinho, é sempre mais verdinha. Mas você não tá calçando o sapato do vizinho para saber se está apertado. Então, essa questão de comparação, né, que traz muita baixa autoestima, né? Que traz uma ansiedade, porque você acha que não está dando conta e o vizinho está dando conta. Você não sabe se essa grama é sintética, né? Também, né? Não tem nem bicho, não precisa se preocupar com nada, porque ela nem cresce, né, Clara? Ela tá lá, perfeita, né? Assim, uma coisa que a gente tem que ficar tranquilo é que, assim, ninguém é perfeito. Todo mundo passa por dificuldades, né? Mas o que a Clara, o Pedro, a Desirê tá falando sobre isso, que eu acho super pertinente aqui. Cada um é um, né? Às vezes você tá passando um problema com o teu filho, a outra pessoa não tá tendo problema com o filho. Às vezes o outro tá passando um problema com o trabalho, você não está passando problema. Então, quer dizer, as combinações são milhares, bilhares, né? Não tem como a gente comparar um ser que é único. Como que você vai comparar? Isso é destrutivo. Não é nada efetivo, como as pessoas pensam. E assim, você vai se minando, né? Ah, eu não consigo, eu vou parar, eu não quero. Ah, não, mas o outro já fez, eu tô aqui ainda. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma maneira de fazer as coisas, né? Então a gente tem que procurar perceber isso, né? Ao invés de só ficar se comparando. Exato. A verdade é que todo mundo, independente da tua realidade, pode melhorar, pode ir além da própria realidade, mas não querer ir além com relação ao outro. Eu acho que também você querer muito se comparar, você vai prejudicar, porque você não vai estar olhando para as tuas possibilidades. E você vai sequer enxergar que você pode, é muito mais simples do que parece, você melhorar em alguns aspectos. É só você parar de trabalhar com coisas que você não dispõe, por exemplo, naquele momento. Cada realidade é única, né? Cada pessoa é única e você pode se comparar consigo mesmo. Em tal momento eu estava assim e eu melhorei de tal forma, entendeu? Isso é construtivo. Você se comparar consigo mesmo, as suas melhoras.
Exato. Então, olha só, tudo que a gente falou tá aqui, né? Definir os horários fixos da tarefa de casa e trabalho. Uma coisa importante que foi até a Clara que falou é a questão de ambientalizar, né? Para ir trabalhar, então se arrumar, né? Para botar uma roupinha, trabalhar, porque é uma coisa diferente, né? Imagina se a gente viesse aqui tudo da roupa que nós estamos usando o dia inteiro, né? Falar, pô, que esse psicólogo, né? Tudo de do jeito que acordou. Um dia a gente até pode fazer, mas daí com o tema sobre insônia, sei lá, né? Uma coisa mais temática. Até para o seu cérebro entender que você está indo trabalhar, né? Você fica com a roupa de dormir, ele entende que você está em descanso. O próprio cérebro não assimila, né? Não assimila tão bem, né? A preparação para o trabalho, né? Você tomar um banho, trocar de roupa. Tomar um café. Tomar um café, você já está se preparando para o momento do trabalho. E aí, né, e o resto que eu acho que são dicas que tá universais, né, que é rotina de sono, né, boa alimentação, exercício físico, uma alimentação balanceada, e uma coisa que eu também acho que é legal, tá difícil de fazer, né, assim, de uma maneira geral, é procrastinar, né, assim, ficar um pouco com a cabeça vazia, né? Sem ficar pensando não só no trabalho, mas nas coisas que podem acontecer. E isso faz bem para a mente da gente, né? Assim, é uma coisa que faz... é bom a mente também parar um pouco de pensar, né? Assim... ficar com aquilo, que daí vem aquelas ideias criativas, né? Você tem todo um ócio criativo aí que é importante. Eu até vi numa entrevista com o pessoal lá da GNT, agora não estou me lembrando o nome dele, acho que é Papo de Segunda, que tem um Emicida lá que ele falou assim, eu quero procrastinar para não fazer nada, eu não quero pensar em nada, eu não quero criar nada, então assim, se vocês quiserem só sem fazer nada, só descansar. Jogar um jogo. Não tem problema. Ouvir uma música. Isso me lembra bastante uma postagem que eu vi na internet que é: será que eu devo trabalhar muito mais do que eu estou acostumado? Ou será que eu devo descansar mais do que eu estou acostumado? Porque é o único momento que eu vou ter na vida de fazer isso, né? Então... é por aí, Pedrão. Exatamente. E aí também tem uma frase, né? Vocês vão perceber ao longo dos episódios, né? Que vão estar no podcast, no Spotify, e também a gente vai estar no YouTube. Vocês vão perceber que eu tenho problema com nomes estrangeiros. Vocês vão perceber. É ínfimo, quase não dá para perceber. Então, todo mundo tem um pouquinho. Também vou ter ao longo dessa trajetória aí. Então, tem uma frase do Stephen, eu acho, Hopkins, aquele que é um físico. Stephen Hawking, o físico. Isso, achei ele magnífico, assisti o filme também, acho que é a Teoria de Tudo, né? Brilhante esse filme. E aí ele fala o seguinte, né? A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Eu acho que fecha muito com o que a gente está passando, né? E também a questão do trabalho. Eu queria... Então, assim, queria que vocês falassem alguma coisa que vocês acham mais pertinente do que a gente conversou aqui, né? Alguma palavrinha, já querendo se despedir para o próximo Papo da Ponte. Eu acho que as pessoas têm que, como eu tentei trazer aqui, todo mundo emendou, contribuiu, de que a gente tem que ter gentileza com a gente. Eu acho que em todos os aspectos, porque também se a gente continuar se culpando com relação a outros aspectos, não vai adiantar muito não se culpar com relação ao trabalho. É um trabalho geral que a gente tem que fazer com a gente. A palavra que eu usei, trabalho, né? Por acaso.
que vai bem além de emprego, né? Essa diferença, aliás, foi muito importante ser trazida aqui também, para a pessoa passar a conceber esses dois estados de uma maneira diferente, porque nem se pensa sobre a significância de cada uma dessas palavras. Sim, legal. É isso aí mesmo. É muito importante a gente poder entender, né, aonde a gente está, se a gente está trabalhando, se a gente só está empregado, né? Refletir para poder ressignificar, né? Se você não reflete, não sabe onde você está, como que você vai ressignificar alguma coisa, né? É verdade. E aí, Dezerê, o que ficou de... O que você acha que ficou legal da gente ressaltar? Falar sobre a questão do trabalho invadindo a casa? Acho que ficou essa mensagem para as pessoas não se cobrarem tanto, reorganizar a sua rotina de uma forma... fugi a palavra. Uma forma mais, sei lá, funcional, tranquila também, para não, né, a gente... Mais real também, né? Uma rotina real. A gente tá fazendo umas rotinas muito de super-homens, assim. Nossa, Isso mesmo. Para se cuidar de uma forma geral, tanto na alimentação, quanto nos cuidados que é preciso ter dessa nova doença, rotina do sono, rotina com a família. Se cuidar de uma maneira geral. Foi isso aí. E você, Pedrão? Eu acho interessante trazer uma coisa que a gente falou, mas a gente até não aprofundou, porque eu acho que eu vou até dar uma puxada de sardinha para o nosso lado lá no blog, para o pessoal que estiver interessado em estudar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre o trabalho, como é que ele está se ressignificando após esse isolamento, esse distanciamento social. A gente aproveitar as tecnologias que estão à nossa disposição faz um tempinho e que às vezes a gente torce um pouco o nariz para elas, mas que elas podem atrapalhar como qualquer outra coisa em excesso, mas que elas estão nos ajudando bastante e elas podem ser usadas para muito mais do que o entretenimento. Então, explorar o que as suas ferramentas que estão ao seu alcance e o que elas podem fazer por você nesse momento de isolamento e distanciamento. Serem suas aliadas, né? Não inimigas. Uhum. É muito importante. E só um último ponto que eu queria emendar, que eu acho que também tem muito as pessoas estão se punindo muito pensando, eu estou em casa, eu tenho mais tempo, porque eu não estou me deslocando para o trabalho. Mas eu acho que não só pessoalmente comigo, com outras pessoas que devem estar tendo essa sensação, e é perfeitamente natural, de que agora a gente tem até menos tempo do que tinha quando a gente estava trabalhando, que as coisas já estavam mais organizadas por si só, né? Então, é normal ter a sensação de que a gente tem agora menos tempo ainda. Então, mas é por isso que a gente tem que ter mais essa paciência com a gente, porque, de fato, está sendo mais difícil. Sim, é isso aí. A gente precisa saber que essa mudança, né, ou toda mudança, para ela ser bem feita, né, ela tem que ser progressiva e lenta, né? Lenta no sentido mais do que de cada um, né? Às vezes você vai um pouquinho mais rápido, eu vou um pouquinho mais devagar. O importante é ir. Se deixar não tão rígido, como o Pedro falou, e deixar a gente experimentar, né? Que essas tecnologias podem nos ajudar e muito. E quando a gente resiste, a gente cria um monte de inimigo, né? Então, assim, eu queria finalizar o nosso papo da ponte de hoje, nosso primeiro. Que venham muitos. Quero agradecer essa equipe para mim padrão ouro. E tô primeiro dando os agradecimentos para vocês não desligarem o Spotify, que ainda eu vou falar qual que é o tema da semana que vem, né? E que a gente vai estar aqui, então mandem sugestões, temas, perguntas. A gente quer
A gente quer ter essa interação com vocês. Acessem o site da Clínica da Ponte, né? É fácil, www.clinicadaponte.com.br, né? Tem a seção de blogs toda semana. Um dos terapeutas está escrevendo algum tema que acha relevante, né? E agora para o mês de maio vai ter muita questão da maternidade e vai ser o nosso próximo tema, né? O nosso próximo tema é maternidades possíveis. Fica com a gente, obrigada e até uma próxima.